Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise bem detalhada das origens da Nintendo nos consoles domésticos. É uma fase, sabe, bem antes do NES, do Famicom, que muita gente nem imagina que existiu. Exato. Vamos focar na série Color TV Game, que foi lançada lá no Japão, só no Japão, a partir de 77. Temos uns artigos, retrospectivas sobre eles. Isso mesmo. E a ideia aqui é entender como a Nintendo, que na época era mais conhecida por cartas, brinquedos, né? Como ela deu esses primeiros passos. E foram passos bem surpreendentes nesse mercado. Vamos lá. Vamos sim. Uma história fascinante. Ok. Então vamos começar a desembrulhar isso. Final dos anos 70, né? Tinha a crise do petróleo de 73, que encareceu a produção de brinquedos. Sim, complicou bastante para a indústria. E, ao mesmo tempo, os arcades tipo Pong, Space Invaders estavam bombando, era um fenômeno. A Nintendo, imagino, sentiu que precisava se reinventar, buscar algo novo. Precisamente. O videogame parecia ser assim o próximo grande mercado. E como o mercado americano já tinha, né, a Atari, a Magnavox bem fortes. Já estava meio ocupada, né? Exato. A Nintendo olhou para o Japão, onde a concorrência era menor. E a decisão foi criar um sistema próprio, dedicado, bem no estilo Pong mesmo. Mas peraí, eles não tinham muita experiência com eletrônica, certo? Como é que eles fizeram isso? É verdade, não tinham. E aí que entra uma parceria que foi, olha, fundamental. A Mitsubishi Electronics. Ah, Mitsubishi? Isso. Eles já tinham ajudado a Nintendo antes em outras coisas e também queriam entrar nesse mercado de games. Então a Mitsubishi forneceu a tecnologia, os processadores, componentes-chave. Entendi. E a Nintendo ficou com o quê? A Nintendo cuidou do design do aparelho, da embalagem, dos jogos em si, e uma coisa esperta que fizeram foi licenciar a tecnologia do Pong e da Magnavox, para evitar problemas legais, né? Ah, interessante. E teve a estratégia do presidente na época, o Hiroshi Yamauchi, que foi bem agressiva com o preço, né? Muito agressiva. Preço baixo a qualquer custo. O primeiro console, o Color TV Game 6, saiu em junho de 77 por 9.800 ienes. Era o mais barato do mercado. Mesmo sabendo que ia dar prejuízo no começo? Exatamente. A tática era ganhar mercado primeiro, sabe? Já dá pra ver aí um traço da filosofia da Nintendo, de focar no alcance. E o que tinha nesse CTG-6? Ele vinha com 6 variações de um jogo chamado Light Tennis, que era basicamente o Pong deles. Os controles eram botões giratórios fixos no próprio aparelho, que era laranja. Teve uma versão branca, mais rara, que usava pilhas. E vendeu bem? Vendeu muito, cerca de 1 milhão de unidades. Impressionante pro começo. Uau! E o ritmo deles era maluco, porque só uma semana depois eles já lançaram outro, o Color TV Game 15. Semana. O CTG-15 era um pouco mais caro, 15.000 ienes. Mas vinha com 15 jogos, variações de tênis, vôlei, hóquei. Mais variedade. E a grande diferença: controles destacáveis, com fio. Isso dava muito mais liberdade para o jogador. E esse sim dava lucro para a Nintendo, ajudando a compensar as perdas do CTG-6. E vendeu bem também. Vendeu outro 1 milhão de unidades, um sucesso atrás do outro. Que loucura. E eles continuaram nesse ritmo. Continuaram. Essa agilidade na interação é fascinante. Em 78, mudaram um pouco o foco, com o Color TV Game Racing 112. Racing, um jogo de corrida? Exato. Um console maior, dedicado à corrida, com volante e câmbio no próprio aparelho, e tinha controles menores para um segundo jogador. E esse 112 no nome? Eram 112 jogos, mas na verdade eram variações do mesmo jogo de corrida, onde você ajustava velocidade, obstáculos, mostrando a Nintendo já experimentando outros gêneros além do Pong, né? Vendeu 500 mil. 500 mil ainda é bastante coisa. E depois desse? Em 79, veio o Color TV Game Block Kizushi. Esse era baseado no Breakout, da Atari. Ah, o clássico de quebrar blocos. Esse mesmo. E aqui tem 2 detalhes legais. Foi o primeiro console a mostrar o logo da Nintendo com destaque na caixa. Ah, importante para a marca. E o design da caixa foi feito por um jovem Shigeru Miyamoto. Um dos primeiros trabalhos dele que a gente pode ver. O Miyamoto já estava na área. Que demais. E como era o console? Era para um jogador só, com um controle giratório, tipo um dial, para mover a paleta. Vendeu mais 500 mil de unidades também. É importante lembrar, né, que todos esses eram consoles dedicados. Não tinha cartucho, nada disso. Certo. Os jogos vinham na memória. Exato.
E a evolução dos controles, dos tipos de jogo, mostra como o Nintendo estava aprendendo rápido sobre o que o público queria num videogame para casa. E teve mais algum nessa linha? Teve o último, em 1980, o Computer TV Game. Esse era bem diferente. Mais caro, 48 mil ienes, e hoje é bem raro. Computer TV Game. O que ele fazia? Ele rodava uma versão perfeita de um arcade da própria Nintendo chamado Computer Othello. Ele usava a placa original do fliperama dentro do console doméstico. Qual? Direto do fliperama para casa. E o design? O design era mais sóbrio, mais sério e também foi do Miyamoto, mas vendeu menos, talvez pelo preço alto, porque o mercado de consoles dedicados já estava começando a diminuir, né? Entendi. Então, resumindo essa fase toda, o que a gente pode tirar disso? Olha, a série Color TV Game foi um sucesso estrondoso no Japão. Vendeu mais de 3 milhões de unidades no total. Dominou a primeira geração de consoles por lá. E deu para a Nintendo o capital, né? E a confiança, imagino, para investir mais pesado em videogames. Com certeza. Foi a base, a fundação para tudo que veio depois. O Game & Watch e, claro, o Famicom, que virou o NES no Ocidente. Faz todo sentido. E essa fase mostra muito do DNA da Nintendo que a gente vê até hoje. A resiliência para mudar de rumo, a visão para parcerias estratégicas, como com a Mitsubishi. A busca por acessibilidade, com aquele preço baixo no início. Exato. E a inovação no design e na forma de jogar já começando a aparecer com o Miyamoto ali nos bastidores. É uma história que pouca gente conta, mas é, assim, essencial para entender a Nintendo. Fica, então, uma reflexão, né? Essa abordagem inicial da Nintendo, com jogos simples, foco no preço acessível, um design lúdico, mesmo sem ter a tecnologia mais avançada da época. Será que isso já não antecipava um pouco a filosofia que a gente viu décadas depois em consoles como o Wii ou até o Switch, que também buscaram inovar na forma de jogar e atrair um público diferente, não só com gráfico? É uma ótima pergunta. Fica aí pra gente pensar, né? Como essas raízes lá dos anos 70 continuam, de certa forma, presentes na Nintendo de hoje.